Maior. Tom Maior. Mais um Tom Maior começando juntos aqui, compartilhando informação, compartilhando notícias boas, né? Realidades, experiências positivas frente ao que nós vimos, né? Aí passando pelo nosso dia a dia, nosso cotidiano, tanto acompanhando nos canais de comunicação, quanto na nossa rotina mesmo, pessoal, diária. Espero que você continue aí conosco por essa tarde, por essas 2 horas em Tom Maior, que vão ser bem especiais. Seja muito bem-vindo, você que nos assiste, telespectador, pelo canal 26 da Sagres TV, você internauta que está acompanhando a nossa live pelo Facebook, especialmente ali hoje, o Facebook da Rádio Sagres. Olha lá o link para você poder acompanhar, facebook.com/sagres730. Você pode acompanhar a nossa live por lá. E você ouvinte também, fiel ouvinte da Rádio 730. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso canal de comunicação já está aberto para receber aí as suas sugestões, opiniões, informações, de qualquer que seja, né? De qualquer informação que seja, tanto da sua vida aí, como tem sido passar por esse período de quarentena, quanto de coisas bacanas que tem chegado até você, que você quer compartilhar conosco. O número do nosso contato é o WhatsApp, o 62 32 16 07 26. Está aparecendo aí na sua telinha também. Já salva o contato, Tom Maior, 62 32 16 07 26. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero conversar com você aí de casa, diretamente, sabendo que esse papo, ele só vai existir, só vai acontecer porque passa conosco também, porque passa comigo também. Os últimos dias têm sido um pouco angustiantes. Eles não têm sido fáceis. A gente está passando aí por um momento de quarentena, de isolamento social, de crise financeira, de crise sanitária. E parece que essa bola de neve de notícias, de contaminações, de números, de estatísticas, ela vai chegando assim a um momento que é um pouco desesperador, que é um pouco angustiante e às vezes nos coloca num lugar de inércia, de não saber muito bem como fazer, de como sair dessa, de como encontrar positividade, de como encontrar um motivo bacana, legal para se viver, para se passar um dia feliz, um dia alegre. Eu espero que você compartilhe conosco também, não só o que vem acontecendo de bom, mas também vamos compartilhar aí as angústias. Não vamos deixar que esse estresse, de alguma maneira, transforme o nosso cotidiano e nos deixe inerte a possíveis ações positivas e para o bem que a gente pode e deve fazer. A Angela Davis é uma pensadora estadunidense, né, dos Estados Unidos, professora. Ela é uma ativista da causa negra, da causa feminista também, e ela uma vez usou a seguinte frase: você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo, e você tem que fazer isso o tempo todo. Ela propõe aí uma reflexão transformadora do mundo, uma reflexão de otimismo, de que sim, é preciso que nós olhemos para esse futuro e percebemos aí que tem como mudar, tem como a gente sair dessa, tem como a gente olhar para o outro e estender uma mão. Às vezes não é preciso imaginar que eu vou transformar o mundo num sentido global, num sentido muito longe, né? Mas não, às vezes é o vizinho que precisa. Mudando uma vida, a gente muda radicalmente o mundo. Afetando uma vida do próximo, do vizinho, daquele amigo, de um parente, de um primo, um irmão, a gente muda radicalmente o mundo. Então é preciso seguir em frente, nunca perder as esperanças, porque essa mulher, se você for pesquisar e se você já não a conhece, ela tem uma
luta ativista, militante aí de vida muito importante pela causa negra, por ser negra, pela causa feminista, por ser mulher. Então, eu acho que você pode também seguir esse exemplo aí da Angela Davis e tentar acreditar todos os dias que é possível transformar radicalmente esse mundo. Fique aqui conosco, continue aqui conosco nessa tarde maravilhosa aí em tom maior, porque nós temos aqui convidados, nosso convidado de sempre, né, o nosso comentarista aqui do Tom Maior, Petras de Souza, e a nossa convidada ilustre, que também vai participar aqui do nosso bate-papo, a Lívia Andrade. Oi, Petras, primeiro vou te chamar aí para você apresentar um pouquinho, cumprimentar, né, o telespectador em Tom Maior. Eu acho, Petra, a gente não está ouvindo. Vê se é o seu microfone que está desligado ou a gente tenta restabelecer a ligação aí, a conexão. Está ouvindo agora? Agora sim, agora eu te ouço. Home office, né? Você tem aqueles cuidados de desligar o microfone, aí você esquece de ligar. Pois é, eu estava dizendo boa tarde, Carol, boa tarde aos nossos ouvintes, da SAG 730, aos nossos telespectadores da Sagres TV, canal 26.1, canal aberto, e também nos acompanha na live no Facebook. Prazer estar aqui com vocês, Carol. Obrigadão, Petras. E hoje a gente tem nossa convidada especial, que é a Lívia Andrade. Ela é pedagoga, professora, consultora, palestrante, consteladora e terapeuta sistêmica, CEO do Instituto Sistêmico Envolver e diretora da faculdade SENAC. Oi, Lívia, seja bem-vinda. Olá a todos, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa debater bastante, dialogar e fazer dessa tarde uma tarde de alegria para todos nós. Obrigada, Lívia, pela disponibilidade aí hoje. E então vamos começar nosso bate-papo e eu quero abrir a palavra então para a Lívia fazendo uma pergunta, uma provocação. Lívia, a gente tem percebido aqui no Tom Maior e percebido também, né, no nosso dia a dia, na nossa rotina, que a questão do ensino, da educação, né, das novas tecnologias, da escola agora dentro de casa, do professor tendo que se adaptar a essas mudanças, está sendo um rebuliço, porque a família é afetada, a escola é afetada, o ensino é afetado. Como que você tem visto, né, esse momento aí que o ensino está passando, como o campo da pedagogia, né, tem olhado para essa nova realidade do ensino, da educação? Essa pergunta ela é muito interessante, até porque ela traz para nós um paralelo, né, entre antes da pandemia e durante a pandemia. Nós não temos o pós ainda para a gente fazer essa análise. Mas enquanto formadora de professores, que é um trabalho que eu faço há mais de 18 anos, a gente vem trabalhando com novas tecnologias lá atrás, falando da inserção da tecnologia no ensino, de novas propostas, do ensino à distância, e isso vem sendo trabalhado. Então, algumas disciplinas à distância, cursos à distância, mas nunca nós vivemos tanto distanciamento obrigatório e compulsório, né, de uma maneira geral, como nessa quarentena, nessa pandemia. E isso aconteceu numa velocidade muito rápida. Para nós aqui em Goiânia, por exemplo, como diretora de uma faculdade, em um domingo sai um decreto onde a gente entraria numa quarentena absoluta, onde tudo deveria passar para ensino, não à distância, mas remoto, ou seja, a gente deveria entrar em meios virtuais para desenvolver a aprendizagem. Da nossa faculdade, os alunos no domingo mesmo já começaram a pipocar entre perguntas, dúvidas, WhatsApp de coordenadores, professores. A gente teve a segunda-feira para receber os alunos, dar a notícia que entraríamos, e em 3 dias a gente conseguiu converter tudo para o ambiente virtual de aprendizagem. Cursos que não eram cursos à distância. Nós viramos uma faculdade à distância? Não.
nós não viramos, mas nós passamos as nossas aulas com o princípio remoto, aonde no horário de cada aula, os professores estão lá, online, utilizando recursos tecnológicos como esse que nós estamos utilizando agora, né, como Zoom, como Skype, como Meetings, como tantos outros, para ministrar suas aulas, estarem, em vez de uma sala de aula presencial, numa sala de aula virtual, e conduzir os seus alunos. Tá, e os alunos todos têm um computador em casa? Não, nem todos os alunos têm um computador em casa. Mas hoje, 100% dos alunos têm um celular. Então, tudo isso foi sendo trabalhado, e aí o apoio, principalmente, por exemplo, de grupo de coordenadoras pedagógicas, de ligar, auxiliar esses alunos que não tinham todo esse desenvolvimento tecnológico, de como entrar nessa sala de aula. Por exemplo, alunos que moravam ou que foram praticar seu isolamento numa fazenda cuidando de um pai doente, de mandar as tarefas e as atividades por e-mail, de gravar as aulas e mandar essas aulas por e-mail para que eles possam assistir. Então, foi algo que aconteceu numa rapidez meteórica e que nós ainda estamos em fase de adaptação. Isso foi o sentido cognitivo do processo, mas o sentido emocional? E foi muito interessante perceber, dentro dessa experiência da faculdade, que muitas vezes a gente vistoriava e acompanhava dentro do ambiente virtual que tinha lá alunos que nós já tínhamos 25 dias de aula e eles não tinham um acesso sequer. Então, as coordenadoras pedagógicas iam entrar em contato, nós dividimos quantitativo de alunos, iam através do WhatsApp ou do telefonema. Poxa, você não entrou ainda. O que está acontecendo? E muitas vezes o aluno dizia assim, eu não estou dando conta, eu estou sozinha aqui, meus pais moram em outro estado, eu não tenho ânimo para entrar, a minha vontade é de ir embora, ficar com os meus pais. E a gente via que o processo era muito mais emocional do que cognitivo. Não era porque ele não dava conta de acessar uma tecnologia, mas ele estava tão abalado emocionalmente, e aí a coordenadora, como pedagoga que era, às vezes conversava com ele, fazia um trabalho afetivo, fazia um recurso. Então vamos conversar. E às vezes ele só falava assim, a gente pode conversar mais um pouquinho? Então que a gente entendia a questão do isolamento em si. Então quando a gente olha para esse todo, a gente percebe que ao mesmo tempo que nós tivemos que ingressar nessas novas tecnologias, que há muito tempo a gente vinha falando, vinha trabalhando, trabalhar com metodologias ativas, de hoje os alunos estão conseguindo fazer aulas criativas, apresentar trabalhos virtuais e tudo, mas que algo que lá em 1995 a Unesco já falava, do aprender a conviver, do aprender a ser, está sendo tão necessário, porque a falta é de conviver, é de ver o outro, é de estar junto, é de trocar a palavra, de chegar e dar um abraço, ô meu brother, vem cá, né? E esse processo, talvez, que toda a parte da educação foi deixando passar, eu acho que vai ser o essencial de se trabalhar numa pós-pandemia. Porque por mais que a gente tenha feito um mergulho tecnológico, que a gente tenha avançado dentro dessas características, de que todos nós estejamos nos desenvolvendo nessas áreas, nós vamos precisar nos desenvolver agora nessas características humanas e sociais, porque essa é a nossa carência geral de tudo. Lívia, uma pesquisa do Instituto Península aponta as diferenças, né? Por exemplo, da rede privada e da rede pública, no que diz respeito a oferecer um suporte maior, né? Tanto para professores quanto para os alunos, né, no suporte. Que, por exemplo, se o professor não tem o suporte necessário, fica difícil ele dar o suporte para os alunos. A senhora mesmo já disse que não tem uma fórmula pronta ainda em como lidar com isso, né? Mas como minimizar isso? Por exemplo, nas escolas, esse levantamento apontou que 65% das escolas privadas prestam algum tipo de suporte, né, para os professores, que, consequentemente, prestam esse suporte para os alunos. Já na rede pública, 14% na rede municipal, essa pesquisa diz respeito, por exemplo, lá em São Paulo, né, e 36% da rede estadual. Como é que os professores podem lidar
dia a dia com essas situações, usando a criatividade, porque ele precisa cuidar da saúde mental dele para cuidar dos alunos, né? Mesmo estando em home office. Lógico que, assim, apesar de a gente não ter uma receita pronta e de não lidar com isso, passou uma reportagem, ela vem passando, inclusive essa professora, ela recebeu uma premiação lá em Minas Gerais. Uma professora de rede pública que não tinha, os alunos dela não tinham sequer celular da primeira fase do ensino fundamental, uma cidade interior, entendendo que eles não tinham internet, entendendo que eles não tinham como, no momento de afastamento, as crianças querendo aprender. Cara, ela pegou sacolinhas de supermercado, ela fez as tarefinhas lá à mão, colocou dentro, pendurou um varal do lado de fora da casa dela, pendurou sacolinhas de supermercado lá, as crianças iam buscar, faziam e penduravam em outra sacolinha de supermercado as tarefas feitas. Aí ela corrigia as tarefinhas e tal, na outra semana ela devolvia as tarefinhas corrigidas com novas tarefinhas. Assim, quando eu olhei para aquilo me emocionou de um tanto, porque assim, eu tenho 32 anos de magistério, de educação infantil ao ensino superior, tendo passado por todos os níveis de educação. E assim, a gente entender que quando uma pessoa ela tem vontade, boa vontade, criatividade, ela busca lá no fundo, e ela é emocionada, eu estava assistindo a premiação dela, ela não fez buscando uma premiação, mas assim, no momento desse, onde ela estava ali, ela não pensou que ela estaria sendo observada, mas ela pensou com os aluninhos dela, sabe, como fazer para eles aprenderem? Porque para as crianças também, gente, está sendo muito difícil, sabe? Esse movimento de não sair de casa, de querer ir para a escola, de querer dar com os amigos, de querer interagir. Esse excesso de estímulo virtual, já tem estudos comprovando que o excesso de estímulo está trabalhando essa mente acelerada. Eu faço um trabalho terapêutico com um grupo de atores e professores de uma ONG, e assim, os professores, por exemplo, que dão aula de educação física, de balé, de futebol para as crianças, tendo que utilizar esse aparato tecnológico também. Uma professora de balé fez um relato que um dia, à tarde, seria aula de balé, e as aluninhas todas de roupinha e tudo, e uma falou assim, tia, eu não quero, eu estou cansada desse computador. Ela, de roupinha de balé, ela falou assim, eu quero voltar lá para o estúdio, eu quero fazer aula no espelho, e sentou no chão e não queria fazer aula. E todas as outras que estavam no Zoom também lá, né, na webconferência, sentaram também, é mesmo, tia, é mesmo. E eu fiquei tão triste, achando que era comigo, eu falei, mas não é com você, é com o momento, é com a condição. Aí a gente conversando, nesse momento, senta também e fala assim, a tia também está cansada. Então, conversar um pouquinho sobre isso, né? Do que a gente está cansado, o que a gente quer fazer na hora que isso tudo acabar. Aí pratica um alongamento ali, talvez, naquele momento, jogando fora tudo que está cansado. Porque também é um processo difícil para todo mundo. Né? Tanto para quem está do lado de cá enquanto educador, quanto para as crianças que estão do lado de lá, tendo que ficar aqui, querendo conviver. Eu queria aproveitar, Lívia, o gancho que você trouxe aí, falando que para as crianças também está muito difícil, né? Não só para os professores, aliás, para a família toda em geral, porque eu tenho notícias, por exemplo, assim, de amigas, né, que estão ali tentando com filhos na época de alfabetização, de ir para o banheiro chorar, porque fala assim, eu não vou conseguir ensinar o meu filho, eu não consigo. Então a gente vai assistir brevemente um áudio aí de uma professora. Ela gravou, na verdade, um áudio que ela recebeu de um aluno dela. Vamos assistir. Oi, professora, tudo bem? A mãe não, eu não, assim, você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias
Mas a minha mãe não tem, ela trabalha no restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora. Nossa, que eu queria falar para a senhora isso. Ah, Lívia, é difícil, né, de se emocionar. Porque a gente sabe ali da luta. Eu tô chorando. Pois é, eu fiquei com vontade de chorar também. Porque assim, eu vejo nas redes sociais, assim, tanto amigas professoras, amigos próximos, crianças, assim, uma vez eu comentei aqui também que a minha amiga postou o filho dela na frente do computador, essa mesma situação que você falou. Ele fazendo a atividade de educação física sozinho ali na frente, e aí ele olhava para ela, olhava para o computador, mas assim, ele tentando fazer, mas aquele jeito meio morrendo de saudade de estar ali com os alunos, com o professor, né? Muito difícil. É algo que eu tenho falado muito enquanto terapeuta, principalmente para os pais, para pacientes meus que são pais e mães, é assim, crie rotinas em casa, estabeleçam horários mesmo, se é o horário da escola, que a criança faça no horário da escola, mas que ela tenha o tempo livre, que a gente faça no horário do trabalho, mas que a gente tenha o tempo livre para jogar, para assistir uma televisão, para tirar o final de semana para fazer, que sejam um acampar dentro, vamos dizer assim, porque não tem um acampamento lá fora, então vamos fazer um acampar dentro aqui, ou o colchão, esparramar pela sala, né? Se tiver a possibilidade de ir para uma fazenda da família que for, para ir pisar no chão verde, mas para viver essas situações, porque é pesado, sim. E agora, com essa aceleração que está tendo aqui em Goiás, esses números estão se transformando em rostos conhecidos. Sim. Né? Então, a gente começa a descobrir que é o vizinho, que é o tio, que é o primo, que é, às vezes, o pai ou a mãe, e isso vai ficar mais pesado do que já está. Então, para nós, como eu estava falando, não tem uma receita pronta que eu diga assim, olha, para o pessoal da rede pública isso, para o pessoal da rede particular, mais do que nunca, eu acho que agora é a gente buscar dentro de nós a criatividade, seja em que nível a gente esteja, a boa vontade e o fôlego, que é como se a gente estivesse atravessando, né, uma margem e a gente começasse a enxergar o outro lado da margem agora. Então, buscar esse fôlego para a gente conseguir atravessar, para conseguir chegar do outro lado. E saber, assim, que talvez a gente não saiba se do outro lado tem areia, se tem cimento, o que tem, mas que a gente está chegando lá. E está chegando com uma bagagem, talvez, tecnológica, de conseguir lidar com o virtual e com o digital muito maior, mas de entender esse relacional, de buscar trazer a importância real desse relacionamento, até porque nós não vamos voltar, pelo que nós estamos entendendo, com todos os alunos juntos para a sala de aula, com aquela quantidade. Talvez a gente precise fazer escalonamento, talvez a gente precise fazer rodízio, então talvez os coleguinhas ainda sintam falta de ter a sala cheia, de ver todo mundo, de ter as festinhas, por exemplo, no momento junino, onde era a quadrilha, a festa junina. A gente não vai viver isso ainda, né? Mas que a gente volte sabendo voltar. E que o ano que vem talvez seja um ano da gente valorizar intensamente e cultivar esse saber conviver, esse saber ser, estabelecer relações saudáveis, junto a toda essa parte de tecnologia e inovação que a gente conseguiu adquirir no meio desse processo. Muito bacana, Lívia. Pode falar, Pedro. Rapidamente, Carol. Rapidinho. A gente não sabe daqui a pouco como vai ser, né? A gente fala em muito novo normal, mas você acha que é possível substituir esse contato que o professor tem, somente com alunos ali, você vê uma criança, né? Aluno do ensino fundamental ali, que é uma referência para as crianças, né? A segunda casa, segundo pai, segunda mãe, enfim. Você acha que é possível, de alguma forma, substituir esse contato que os professores têm com as crianças? Por esse vídeo que a gente assistiu agora há pouco, a gente já está percebendo que não, né? Então, o que acontece? Por mais que se queira, esse contato ele é imprescindível. As crianças elas estão precisando disso. Primeiro, porque os pais, eles, por mais que eles tenham boa vontade, queiram, eles não são preparados, eles não se formaram para isso.
E os professores, a bagagem, a experiência e a afetividade que eles têm nesse processo é prioritário. Então, assim, ninguém substitui um professor, gente. Desculpa. Assim, eu sou professora de formação, de decisão. Eu decidi ser professora, acho que aos 8 anos de idade, sabe? Ali eu já dava aula particular com 12, com 13 anos eu me inscrevi para ser monitora na escola onde eu estudava, para ser auxiliar de jardim que eles iam contratar. Então, eu não vejo que uma tela substitui, mesmo por trás da tela tem que ter essa figura do professor. E dentro dessas crianças de alfabetização, é essa figura que está ali do lado, que senta junto, que acolhe, que permeia. O Paulo Freire tem uma frase para mim que ela é a tônica do mundo. Sem a educação, e por trás dessa educação é o professor, né? Sem a educação, a sociedade ela não vai virar, ela não vai mudar. Então, é essa figura do professor, da professora, é essa imagem. Então, não há que se substituir por aparelhos. Mais que existam aparelhos, por trás do aparelho, quem vai criar, quem vai conduzir, quem vai fazer é essa figura do professor, da professora. Né? São essas pessoas que são as responsáveis pela transformação do mundo. E percebe-se. Criar novos profissionais. E percebe-se, viu, Lívia, pela sua fala, pela sua conexão, pela paixão, pela emoção, por toda a afetação, não só no sentido da educação, mas como também do processo, né, de ensino, de proximidade de professor, né, não só da formação do professor como técnico, mas como também um ser que ele é afetado, que ele afeta, né, emocionalmente, a gente percebe. Eu vou ter que encerrar a nossa entrevista, infelizmente, porque hoje foi uma entrevista em tom maior mesmo, né, Petras? Foi muito bacana. Vou protestar como a Lívia Bailão. Ah, não, Carol. A Lívia toda vez fala isso. A Lívia Bailão, né, que nos acompanha aqui no primeiro bloco. Passa muito rápido, principalmente quando o papo é bom, viu, Lívia? Mas assim, eu agradeço de coração, eu me coloco à disposição para qualquer outro dia, o que vocês quiserem, porque realmente é apaixonante falar sobre isso. Foi muito bom ter você aqui, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de estar aqui conosco e falando sobre um assunto que é tão importante nos dias de hoje. Muito obrigada. Sou eu que agradeço, um beijo em todo mundo, gente. A gente possa seguir. Isso mesmo, nós vamos aí para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Tom Maior. Tom Maior. Uma eleição é um processo semelhante à contratação de um novo funcionário. A pessoa certa no lugar certo faz as coisas acontecerem. Em 2020 teremos eleições municipais e antes de escolher o candidato que te representa, é preciso saber o que faz um vereador e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? A principal função de um vereador é propor e votar leis que trazem melhorias para a sua cidade. Atenção, ele propõe leis para a cidade. Não adianta prometer ações para o estado ou país. A segunda principal função de um vereador é fiscalizar as ações do prefeito. Ele confere as contas da prefeitura, os atos e os contratos, sempre com auxílio do Tribunal de Contas. E, se for preciso, cria comissões parlamentares de inquérito. O vereador não pode prometer escolas, ruas asfaltadas, policiamento, mas sim leis que tragam melhorias na educação, saúde ou que incluam ou eliminem tributos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o seu vereador. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tom Maior. Tom Maior. De volta com a nossa programação em Tom Maior. Que bacana foi aí o nosso primeiro bloco, hein? Com a Lívia Andrade falando sobre educação, ensino, nos emocionando você aí de casa com a paixão dela pela educação, pelo ensino, foi muito bacana, né? No nosso segundo bloco, Petras de Souza continua aqui comigo online. Oi, Petras. Aqui, firme e forte com você, Carol.
Bacana. Vamos dar andamento, então, à nossa programação. Eu vou convidar você, Petras, você telespectador, ouvinte e internauta, para a gente conversar um pouquinho sobre o delivery na quarentena, né? As entregas em casa dos restaurantes na época da quarentena. A gente sabe que os deliveries eles aumentaram drasticamente com a quarentena. Os hábitos alimentares e de consumo, a gente está passando um videozinho que vou pedir para a gente passar daqui a pouquinho, que a gente vai ler umas dicas do Instagram, do Menos Um Lixo, que eles passaram umas dicas de como melhorar. Então, esses hábitos, né, alimentares, novos hábitos alimentares que a gente adquiriu aí na quarentena, eles mudaram o nosso consumo. A gente está ficando em casa e, por consequência disso, para evitar as louças brotarem também na pia, né, Petras? Porque, olha... Um trem que brota, eu não sei de onde é a tal da louça. É a tal da louça. Então, a gente está ali, ó, pedindo mais comida dos restaurantes, de alguma maneira tentando ajudar também aqueles restaurantes locais que precisam, né, da ajuda aí de um pedido, de uma entrega. Então, é bacana, sim, a gente pedir delivery, né? A gente não pode sair, a gente tem esse serviço e a gente ainda pode ajudar esses restaurantes locais, essas pessoas aí que estão precisando tanto nesse momento de isolamento, porque tiveram que fechar os estabelecimentos. Mas, antes de fazer o pedido, você checa qual que é o material da embalagem que o estabelecimento oferece. Alguns estabelecimentos falam, né, Petras? Eles colocam lá se você quer ou não, qual o material, né, que eles usam. A gente, às vezes, fica pensando assim, nossa, é muita coisa para eu pensar, né? Nossa, eu já tenho que dar conta da minha vida, dar conta do meu trabalho, ainda tenho que pensar na embalagem que o delivery vai trazer, que o restaurante vai trazer. Mas, assim, a gente pode fazer isso de uma maneira mais natural. O @menosumlixo, um perfil do Instagram chamado Menos Um Lixo, eles dão umas dicas de como que a gente pode colaborar aí na questão do delivery, né? Principalmente da questão da embalagem, do plástico, do isopor, porque senão tudo vai parar no lixo. A gente já viu, né, a Fê Cortez aqui falando, né, Petras, da questão dos resíduos, dos lixos, como aumentou a quantidade de resíduo e de lixo na quarentena. Então, ela dá aí mais essa dica no Menos Um Lixo. Agora a gente vai dar uma olhadinha lá de quais são as dicas que a Menos Um Lixo, o perfil lá do Instagram Menos Um Lixo, deu para a gente passar aí por esse delivery na quarentena. Vamos conferir aí, Petras e você ouvinte. A gente vai passar as imagens. Ah lá, esse é o perfil, @menosumlixo. Depois você pode entrar lá no Instagram. Cheque o material de embalagem antes de pedir. A gente já, né, falou um pouquinho aqui. Às vezes lá no aplicativo dos restaurantes, né, eles falam já qual que é o material que eles usam, que material que você quer. Às vezes não precisa levar, né? A gente pode falar para eles, né, comunicar, ó, eu não preciso de embalagem né, um garfinho ou para colocar comida assim. A gente pode tentar de alguma maneira checar isso antes. Vamos dar mais uma olhada aí nas próximas dicas do Instagram Menos Um Lixo. Prefira restaurantes responsáveis. Os restaurantes, gente, eles estão sim preocupados com isso, eles estão sim olhando por isso, e já de antes da quarentena, do isolamento. Então, vamos tentar dar uma olhada aí quais são esses restaurantes que estão preocupados, né, em usar embalagens descartáveis, assim, recicláveis, né, que possam ser reutilizadas. Seguindo, então, nas dicas, dialogue e sugira materiais sustentáveis na entrega, aquilo que a gente já falou aqui. Manda lá uma mensagem pelo aplicativo ou pelo Instagram ou pelo WhatsApp, né, vai pedir pelo WhatsApp, dá umas dicas lá de que você pode usar um outro tipo de material, às vezes até mais barato, até às vezes mais fácil. É fácil sugerir, não custa nada, né, a gente dialogar. Mais outra dica que ao Menos Um Lixo vai dar, um Instagram, né, do perfil Menos Um Lixo, sugira um projeto de logística reversa e reciclagem. Essa logística reversa às vezes, sugerir um projeto do próprio restaurante ter uma logística de buscar essas embalagens, de reuso,
às vezes pode cobrar alguma taxa extra e tem gente que vai sim aceitar. Tem muita gente preocupada com a reciclagem e com o reuso hoje em dia. Então, podemos sugerir esse projeto aí para o restaurante. Seguindo mais uma dica de delivery na quarentena, prefira papel ou alumínio, sempre, né? Plástico, a gente sabe aí dos anos e anos que demora para um plástico se decompor, sempre o papel e o alumínio, por ser um dos produtos, né, um dos materiais mais utilizados na reciclagem, é o alumínio hoje em dia, né? Tanto que tem tantos catadores aí de lata, porque é um serviço que funciona, eles recebem por isso também. Seguindo com nossas dicas, nossas não, né? Do Menos um Lixo, Instagram lá, que você vai poder acompanhar depois mais conteúdo. Reutilize ou recicle as embalagens. Às vezes chegou lá aquela embalagem de plástico da feijoada que você pediu lá no domingão, aproveita ela, faz ela para colocar a sua comidinha durante a semana no congelador, não jogar fora, não descartar, sempre reutilizar. E a última dica, se não me engano, é a última dica, é a do Menos um Lixo. Isso. Recuse isopor. O isopor, gente, é um tipo de plástico, óbvio, só que ele tem uma interferência muito maior ainda que o plástico em si na questão do lixo, né, de resíduos, Petras. Você viu aí também, pode acompanhar, tentar pelo menos, e a gente usa muito isopor, né, nos deliveries, na verdade, os restaurantes estão usando bastante isopor para deixar o produto mais quentinho ali e tudo mais, só que o isopor realmente, para o oceano, para os animais, né, é assim, decomposição dele é praticamente séculos para se conseguir se decompor, então é melhor a gente recusar, simplesmente usar outro tipo de embalagem, né, Petras? Acho que o Petras travou, gente. Ou ele travou, ele está muito bom de ficar estático e a gente não está percebendo, porque hoje em dia tem essas questões, né? A pessoa às vezes finge ali, fica estática na reunião, finge que não tem o áudio, mas não, foi uma conexão aí que falhou com o Petras. Você acabou de ver aí o delivery na quarentena, como que a gente pode sim, com pequenas atitudes de dentro de casa, colaborar com a questão da reciclagem, do reuso, de reutilizar materiais e conversar com os restaurantes. Não tem problema nenhum você conversar, ligar, mandar uma mensagem, falar, ó, tenta mudar, vamos usar mais o papel, gosto tanto aí da comida de vocês, quero colaborar. Um saco plástico às vezes não está muito bacana, precisa de um plástico para o guardanapo, um plástico para o talher de plástico, mais um plástico, não precisa disso tudo. A gente pode sim enviar sugestões para esses restaurantes que são nossas empresas aí do coração, locais que a gente pede. Dando andamento, então, já que a gente, não sei, daqui a pouquinho o pessoal lá da edição me fala aí quando o Petras voltar conosco online, dar uma destravada lá. Na hora que ele destravar, a gente volta. Vou continuar, então, trazendo um vídeo muito bacana que rodou aí as redes sociais. É um vídeo que ele mostra o movimento de rotação da Terra. A gente sabe que a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, que é justamente esse movimento de rotação. E um astrofotógrafo, né, que tira foto dos astros, ele decidiu inovar e se concentrou no céu de Tivoli, na Namíbia, para criar um time-lapse hipnotizante. Ele alinhou o suporte de rastreamento equatorial do telescópio diretamente numa estrela fixa, a estrela Polaris. E aí ele fez vários cliques. A cada 12 segundos ele fazia um clique durante 3 horas. E a câmera pôde fazer esse registro aí que a gente vai poder olhar e perceber o movimento de rotação da Terra.
É isso aí o vídeo. Os terraplanistas piram com um vídeo desse, olhando aí para quem acredita, né, gente? Que a Terra é plana, tá aí o fotógrafo que, né, fotografa os astros, mostrando para nós a rotação do nosso planeta. Muito bacana esse vídeo, ele rodou aí na internet, além de ser muito bonito, né, as imagens, é bacana para a gente perceber aí o movimento de rotação da Terra. Bom, a Concafras, a Concafras é a Confraternização Alta de Souza, do Movimento Espírita. Vai realizar nos dias 6, 11, 12 e 13 de junho, às 8 horas da noite, o Espiritismo em Ação. Olha aí, você está vendo o flyerzinho, a imagem, né, da divulgação desse evento 100% online e gratuito. Especialistas vão dizer sobre vários assuntos importantes. E o desse em especial, agora dia 6 de junho, vai ser depressão. Vamos conversar? Você pode se inscrever pelo site www.cursodeespiritismo.com.br. Tá aí para você, se você tem interesse em participar desse curso online, que vão ser 4 dias, dia 6, dia 11, dia 12 e dia 13. Na tela você vê o curso do dia 6, depressão. Vamos conversar? Pode entrar lá no site do cursodeespiritismo.com.br, fazer sua inscrição, participar, 100% online, 100% gratuito também, e poder bater um papo aí sobre essas temáticas tão importantes. A gente sempre aqui no Tom Maior, né, relembrando, a gente traz todas as questões envolvendo todas as experiências religiosas, e hoje aí do movimento espírita, tão conhecido Confraternização Concafras, você pode participar. Parece que a gente tem o Petras aí de novo, Petras. Petras, você apareceu travado ali, Petras. Comentar rapidamente aqui, Carol. Vai lá. Começar de trás para frente aí, né? Que vídeo lindo esse, né? Aquele... Eu não ia falar não, mas você falou dos terraplanistas. Eu não tinha como, gente. Os terraplanistas piram. Né? Como que vai argumentar contra isso? Fala para mim. Não tem jeito, né, Pedro? Tem jeito, né? Ó, só em minha defesa, eu falava durante o vídeo lá, né, sobre os resíduos, desculpa, que eu não checo quando eu vou pedir tudo, e me impressionou pessoalmente o final, porque a maioria manda com isopor. Eu não sabia da gravidade do isopor assim, né? Eu vou começar a pedir 100, mas em minha defesa eu quero dizer que eu reciclo tudo, tá? Lá em casa a gente recicla tudo tem uma destinação final correta. Bacana, isso, né? Naquele dia a gente falou, né, Petras, de ter cuidado aí, porque como a gente está em isolamento, os catadores, né, os serviços de catadores, né, de lixo reciclável, eles não estão podendo fazer o trabalho deles, então tentar armazenar em casa o máximo que puder do plástico, do alumínio, para depois descartar com segurança. Petras, você pode falar aí as atualidades, as notícias que você nos trouxe para o dia de hoje. Deixa eu falar rapidamente aqui, cara. Olha só. Segundo informações do jornal The New York Times, o governo dos Estados Unidos selecionou 5 empresas, incluindo a Moderna, AstraZeneca e a Pfizer, como candidatas mais prováveis a produzir uma vacina para o novo coronavírus. As outras empresas, né, eu falei 3, são 5, são a Johnson & Johnson e a Merck. Essas empresas selecionadas terão acesso a recursos governamentais adicionais do governo dos Estados Unidos, né, ajuda na execução de testes clínicos e suporte financeiro e logística. Não há, até o momento, vacina aprovada para a Covid-19, a doença respiratória causada aí pelo novo coronavírus. E não há data também para essas vacinas saírem, né? Os testes, né, começam agora em julho. Carol, aqui no Brasil, uma droga usada no tratamento da AIDS se tornou uma esperança para o combate à Covid-19. Cientistas brasileiros testaram com sucesso contra o coronavírus em laboratório o antirretroviral fumafarato de tenofovir dexoproxila. Que nominho complicado, hein, Carol? Tá difícil esse aí.
Você viu? Tive que treinar aqui para sair. Fumarato de tenofovir desaproxila. É um dinheiro, é um remédio empregado contra o HIV. Né? Dentro de 2 semanas, esse remédio vai começar a ser testado em pacientes com a Covid-19, de baixa e média gravidade. O tenofovir não faz parte daquela lista de drogas selecionadas pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, para testes em larga escala no mundo. Mas um grupo de cientistas de São Paulo descobriu que sua composição o torna um candidato em potencial para combater o SARS-CoV-2. Mas olha só esse alerta. Segundo o professor titular de Virologia da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, um dos autores do estudo, o Eurico Miranda, ele alerta que nenhuma das drogas de uso usado até o momento, né, como cloroquina, esse agora, é a solução para a Covid-19. Né? Elas podem sim ajudar muitos doentes no momento em que não existe tratamento específico, mas ele reforça que a única saída é a vacina, Carol. Bacana. Petras, obrigada, né, por ter destravado aí, porque você deu uma travada, mas voltou. Acontece, né? Hoje em dia... Me ajuda aí, fala. Fumarato de tenofovir Não, esse eu nem tô te julgando, não, porque esse aí eu não vou nem tentar falar. Eu não quero. Você tem o roteiro aí, você tem o nome do remédio aí. Exatamente, eu tenho aqui, mas eu vou ficar quietinha, Petros, vou deixar só para você passar por essa. Carol. Obrigadão, Petros, até amanhã. E a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Tom Maior. Tom Maior. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. Tom Maior. Tom Maior. Programação Tom Maior de volta e agora no estúdio tem o meu colega Vinícius Tondolo. Oi, Vinícius. Olá, Carol. Boa tarde para você, para todos os nossos telespectadores, ouvintes, seguidores. Carol, ontem nós estávamos envolvidos com neurociência. Hoje com inteligência artificial. Eu poderia... Olá, que tal? Muito bem e tudo. E amanhã neurociência de novo. Bacana, hein? Acho que a gente já pode partir para uma especialização, quem sabe? Aí a gente vai virar embaixador da cidadania. Nosso amigo Charlie Pereira também nos acompanha online. Oi, Charlie. Oi, Carol. Um abraço para você, um abraço para o Vinícius Tondolo. A Terra é plana. Pois é, a Terra... Charlie, você podia ter ficado quieto pra gente não precisar fazer essa piadinha, mas... Esses dias eu vi uma que dizia que a Terra é uma cumbuca. Que metade de quem acredita que ela é plana fica na parte de cima. E quem acredita que ela é esférica fica na parte de baixo. Nossa, não sei se dá pra conviver esses dois conceitos não, né não, Charlie? Difícil. Carol Tondolo, principais contratações nesse período de paralisação, mas os clubes estão gastando dinheiro, e um dos clubes que está no mercado contratando jogadores é o Fluminense. Contratou aí o Fred, jogador que na seleção brasileira, naquela Copa do Mundo disputada no Brasil, jogava ali do lado do Neymar, foi muito criticado porque o Fluminense estava atuando no Cruzeiro. Ele tem uma história muito bonita no Fluminense, jogou durante algumas temporadas por lá, conquistou 2 títulos de
Campeonato Brasileiro, né? Foi artilheiro. O Fred vai te pegar, né? O pessoal gosta de dizer assim. E no último final de semana aconteceu a divulgação da contratação. Então, o gente produziu um material legal que você está vendo aí nas redes sociais da contratação do Fred, ele colocando as camisas do Fluminense dentro da mochila e embarcando, né, de forma simbólica para o Rio de Janeiro, né, alguns gols do Fred aí com a camisa do time carioca. O Fred, que é o clássico camisa 9, né, um jogador aí que tem muita identificação por todos os times que passou, Cruzeiro, Atlético Mineiro e também o Fluminense. Mas olha que legal, quem acha que o Fred vai de carro ou está indo de avião de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro se engana. O craque do Fluminense pegou uma magrela, uma bicicleta, e está pedalando aí 600 quilômetros, Carol, de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Olha só as imagens, né, dessa aventura que o Fred está fazendo, né, o jogador aí, ele partiu na segunda-feira rumo ao Rio de Janeiro, né? Serão vários dias de viagem, são 600 quilômetros. E ele pegou a estrada real, né? Muito utilizada no período ali do Brasil colônia, né? Ainda com a gerência de Portugal. Então é uma estrada muito bonita, tem muitos locais bonitos, como você vai vendo aí. E são 600 quilômetros. E olha, é uma pedalada ecológica. Uma pedalada também que tem uma vertente solidária. Porque para cada quilômetro pedalado pelo Fred, uma cesta básica será doada pelo jogador. E isso também vai acontecer por simpatizantes dessa ideia do Fred, por torcedores do Fluminense e de outros times. Mais de 4 toneladas já foram arrecadadas nesse período aí. Ele saiu de Belo Horizonte, já passou por São João del Rei, aliás, é uma cidade histórica em Minas Gerais, muito bonita, né? Está passando agora por São Paulo, está ali na região de Guaratinguetá, e amanhã está prevista a chegada dele no Rio de Janeiro, e aí ele vai, evidentemente, ser apresentado de forma oficial lá no Fluminense. Mas eu achei muito legal aí o desafio do Fred. O Fred é o rei do marketing, né? Num determinado momento ele foi o rei dos stories no Instagram, era cada mensagem divertida que ele divulgava. Parabéns aí ao atacante por essa ação solidária, essa pedalada solidária, e só a chegada dele no Fluminense, em menos de 2 dias, rendeu ao clube cerca de R$1 milhão. São sócios torcedores que entraram para o clube, são venda de camisas, produtos. Olha, o Fred está movimentando o futebol carioca nesse momento em que a bola está parada, Carol. Pois é, você falando aí, o Charlie, do Fred, eu me lembro dos stories dele, né, dessa época do Instagram aí, ele super engajado lá, fazendo os vídeos dele, foi super, né, retratado nas redes sociais. E agora aí incentivando o uso da bicicleta, não sabia desse desafio dele, que bacana, tão importante, né, ele dar esse exemplo aí de usar. Eu também não tinha visto que ele estava fazendo esse desafio. Primeiro, ele está propondo um novo, não um novo meio, mas um novo hábito para quem está acompanhando, para quem segue o Fred. Ele mobiliza, e o marketing se mobiliza do Fluminense, vê 1 milhão em 2 dias. 2 dias, né, Charlie? Sim, sim. Pois é, então assim, ou seja, existe recurso para boas ideias, existe espaço para criatividade, e as pessoas cada vez mais precisam olhar para o coletivo e abandonar um pouco essa linha individualista que o pré-corona essa é que vai ficar para trás. Bacana. Se você ver assim, se você for analisar, o Fred está divulgando ele como pessoa, como jogador, é o marketing para ele, um marketing Fluminense que está rendendo dinheiro para a equipe, porque ela precisa pagar o Fred, né? É um salário alto aí, cerca de R$500 mil, que pese, ele combinou com a diretoria do Fluminense que vai receber 2 salários mínimos neste período de paralisação do futebol. Quando a bola voltar a rolar, aí sim começa o contrato de verdade. Mas
está movimentando o Fred, está movimentando o Fluminense e está movimentando uma ação solidária. São cestas básicas que estão sendo arrecadadas e destinadas a pessoas que precisam. Muito legal. Talvez tenha sido o mais belo gol do Fred na carreira dele. Ô Charles, você anima de fazer uma dessa? Tá aqui até lá em casa? Eu entro nessa. Essa pode ser. Essa eu vou. Muito bom, gente. Charles, obrigada, viu? Bacana o que você nos trouxe hoje. Eu vou me despedindo aqui, porque você vai ficar agora com a continuidade do Tom Maior, do programa, com o Vinícius Tondro, que já está aqui no estúdio, preparado para entrar aqui ao vivo em Tom Maior. Mas eu quero deixar para você um presente aí, um videoclipe, que na verdade o Tom Maior já passou ele aqui. Acho que foi na segunda hora do Tom Maior com o Tondro, o videoclipe A Gente Vai Ficar Mais Forte. Não foi? Muito lindo, né, Tondro? Muito bacana. Quero deixar você aí com esse videoclipe, letra e música de André de Castro, edição Bruno Esperança. Até mais, gente. Isso vai passar, logo tudo vai se encaixar. Depois de toda a caixa desmontar, a gente vai voltar mais forte. Tirando seu lixo, para evitar mais proliferação de doenças, enquanto vocês estão dedicados na quarentena, beleza? Há tanto para aprender. As marmitas da gente doar pro pessoal aí do trecho, dos motoristas. Quais são as coisas que você não viu? Foi a rotina que te distraiu e sua paz estava por um fio. A gente vai voltar mais forte. Há tanto pra se entender. Todo mundo que subir o beco e descer, lavar a mão para não levar o giro lá para nossa humilde favelinha. Pra onde vai a sua vida? E se quiser ficar sozinha, é bom um tempo pra pensar e a sua caixa desmontar. A gente vai voltar mais forte. Um tempo pra se preencher. O que te move no caminho, você convive bem consigo. Como é o sorriso do seu filho, a gente vai voltar mais forte. O que será que é você? Quem é? Quem é você? Passa livre. Porra. Agora a dor é poesia, o dia é monotonia. Também é tempo de preguiça e de lembrar o que é família. O que é família? A gente vai ficar mais perto. A gente vai ficar mais perto. Sem você, professor, eu não consigo aprender. A gente vai ficar mais forte. Pede pro Papai do Céu passar isso logo. Minha filha, vamos pedir, viu? Vamos. Tom Maior. Tom Maior. Você sabe quais são as atribuições do governo municipal? A administração do nosso país é dividida em 3 níveis: federal, estadual e municipal.
E as responsabilidades são distribuídas entre essas 3 esferas. Em 2020, iremos escolher os representantes dos cargos municipais. Para isso, é muito importante saber como funciona a administração da sua cidade, as responsabilidades que cabem ao prefeito, ao vereador e o que pode ser exigido deles, não é mesmo? Então, fique ligado! No quesito saúde, os municípios devem cuidar do atendimento básico à população, como os postos de saúde, por exemplo, enquanto o governo estadual se encarrega do atendimento mais especializado, como dos hospitais. Já o governo federal não atua diretamente no atendimento da população, mas financia e organiza o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Quanto à educação, a administração da cidade deve cuidar das creches, da educação infantil e do ensino fundamental. O Estado cuida do ensino médio e alguns oferecem também ensino superior. O governo federal cuida do ensino técnico, superior e toda a parte regulamentar da educação, inclusive a Política Nacional de Educação. Essas são só algumas responsabilidades de cada município. Viu como essa escolha pode afetar diretamente a sua vida? Fique de olho para saber mais e fazer sua escolha com sabedoria. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tom Maior. Tom Maior. Olá, sejam muito bem-vindos à Sagres TV, ao nosso Tom Maior. Eu sou Vinícius Tondolo e fico com vocês até às 5 da tarde em uma programação que busca construir pontes e conhecer perspectivas de um mesmo fato, de uma mesma visão, de uma mesma realidade. O Tom Maior, essa programação ela é uma produção do Sistema Sagres e é retransmitido na Sagres TV, na Rádio Sagres e também no Sagres Online, neste momento com o nosso canal do Facebook, facebook.com/Rádio Sagres 730. Você acompanha a nossa transmissão em vídeo aqui do Tom Maior. Queria começar o programa de hoje fazendo um convite para você a nos acompanhar amanhã. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós teremos uma programação em tom maior. Para você que está acompanhando em vídeo, em imagem, você já vê aí o nosso destaque da transmissão. Meio Ambiente em Tom Maior. Programa dedicado às 2 horas dedicadas a discutir temas importantes relacionados ao meio ambiente. E essa vai ser uma produção com transmissão na Sagres TV, aqui no canal 26, também no facebook.com da Rádio Sagres e no canal do YouTube da Renaps Brasil. Você também pode acompanhar e essa live, essa transmissão, esse programa, esse conteúdo multiplataforma estará disponível. É uma produção conjunta do Sistema Sagres, da Fundação Procerrado, da Renaps e também da plataforma EduJob. Não só para você que estará acompanhando a gente nos nossos canais tradicionais, também será um produto pedagógico dentro da programação da Renaps aos jovens aprendizes de todo o Brasil. Então fica o convite para você, participe, mande a sua pergunta, nós vamos falar de alimentação, de lixo, vamos falar de meio ambiente, de Amazônia, enfim, tem muita gente, especialistas locais, nacionais e internacionais, representantes da ONU, participando conosco aqui nessa transmissão, nesse programa especial. Feito o convite, eu também faço o alerta para que você participe e fique em casa. Vamos conferir agora quem é o nosso depoimento, quem é a pessoa que vai também fazer o pedido para que você se cuide e fique em casa. Fique protegido. Olá, eu sou Dili Zago, sou estagiária de jornalismo no Sagres Online. Eu continuo trabalhando e toda a equipe do Sagres também, mas eu queria pedir para você ficar em casa. Fique em casa por você,
pelos seus parentes, pelos seus amigos, resguarde a sua saúde. E assim você também está protegendo o próximo. Em breve tudo isso vai passar e a gente vai poder reencontrar nossos amigos, nossos familiares, abraçar quem a gente ama, mas por enquanto, fique em casa. Fique em casa. Uma campanha Sistema Sagres. Aí o recado da nossa Dili Zago, integrante aqui do Sistema Sagres, dedicada ao Sagres Online, mas ao sistema de uma maneira geral. Muito obrigado pela sua contribuição aqui nessa nossa campanha, onde a saúde, neste momento, é prioridade. Se você quer participar conosco na nossa programação, ou quer participar conosco, interagir com a gente, pode mandar o seu recado pelo nosso WhatsApp, no 62 3216 0726. 62 3216 0726. Esse é o WhatsApp da Sagres, da Sagres TV, e aí você pode mandar o seu recado, sua crítica, sua sugestão. Você quer fazer seu desabafo, quer contar um pouco da sua experiência? Faça isso. Mande em áudio, em vídeo, mande fotos, escreva, e a gente vai compartilhando aqui na nossa programação em tom maior. Bom, pessoal, iniciamos o programa, já fiz os meus destaques, já fizemos a chamadinha com o Fique em Casa. Agora eu quero chamar dois convidados muito importantes para o tema que nós vamos discutir hoje. Primeiro, gostaria de convidar para essa conversa Jordana Ágata. Boa tarde, Jordana. Seja bem-vinda. Então, a Jordana teve um problema técnico, mas nós temos aqui no nosso estúdio ele que é professor de História, apresentador do nosso podcast de Política Internacional, o Sagres Internacional. Seja bem-vindo, professor Norberto Salomão. Olá, Tôndolo, olá a todos aqueles que nos acompanham. É isso aí, vamos debater aqui um pouquinho, vamos discutir um pouco questões importantes, né, do nosso tempo, né? Não, e é de um tempo que é complicado, né, professor? Nós temos... existe um movimento de revisar, e eu acho que nós temos que revisar alguns conceitos, mas para evoluir, né, para crescer. E a gente faz o convite da sua presença, da sua participação aqui, para nos ajudar os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Vamos falar um pouco essa semana a gente viu um movimento negro forte, de que vidas negras importam. Isso. Né? Também teve um movimento oposto, tentando minimizar e enfraquecer. Esse conflito, a gente já acompanha ele há mais de 500 anos? Na verdade, esse conflito em específico, eu diria que ele tem uns 100 e poucos anos, não é? Porque vamos pegar aí desde o processo... Primeiro, os Estados Unidos são um país com colonizações distintas, não é? O norte, uma colonização mais voltada para a fixação de elementos naquela região, de refugiados da Inglaterra, protestantes puritanos, e o sul já um processo mais organizado pelo Estado inglês, a partir do século XVI, XVII, e ali houve sim a escravidão, um modelo muito similar ao que ocorreu no Brasil, né? Um sistema escravista, um sistema agroexportador, né? O sistema da famosa plantation. E aí onde a gente aprende na escola que o norte nos Estados Unidos, colônia de povoamento. Isso. O sul de exploração. Esses conceitos têm algumas contestações acadêmicas, aí por isso que eu nem quis entrar, mas é isso. Você de estudo resumiu bem, e lá no sul sistema de plantation. E apesar da independência dos Estados Unidos posteriormente, ficaram as divergências, as dissensões entre norte e sul. Quer dizer, os Estados Unidos se tornaram independentes, mas o norte se tornou industrializado, desenvolvido, e um sul agrário e escravista. E para que os Estados Unidos pudessem ter um grande desenvolvimento, era necessário integrar a economia. E a integração da economia dependia, um dos fatores era de eliminar a escravidão, o que prejudicaria aos grandes proprietários do sul. E o Abraham Lincoln, que era do Partido Republicano, nesse momento o Partido Republicano, que é o partido do atual presidente Donald Trump, mas à época o Partido Republicano, por questões econômicas, tinha essa vinculação mais com o norte, portanto, com uma proposta abolicionista. Enquanto que no sul havia uma vinculação, naquele momento, mais com o Partido Democrata,
Não que o Partido Democrata fosse contra, propriamente, a abolição da escravidão em si, mas o Partido Democrata defendia que a Constituição dos Estados Unidos tinha que ser cumprida. E a Constituição dos Estados Unidos dava relativa autonomia aos Estados-membros. Então eles eram contrários a que uma lei federal eliminasse a escravidão em todo o país, que isso deveria ser feito Estado a Estado. Os estados do Norte já não tinham mais escravidão. Então a proposta do Abraham Lincoln de abolicionismo venceu, e quando ele vence as eleições, o Sul não aceita o resultado. Jefferson Davis, ali a partir da Virgínia, declara os Estados Confederados, e aí nós vamos ter a famosa Guerra de Secessão, a Guerra do Norte contra o Sul. E a Guerra Civil. Guerra Civil Americana, entre 1861, a 1865, e o Norte vence o Sul, os Yankees, né, que são o Norte, vence o Sul, os Confederados, e nesse processo os membros lá do Sul não aceitaram isso muito bem, né? Então vão surgir entidades, grupos, como a Ku Klux Klan, como os Cavaleiros da Camélia Branca, que são grupos que defendem a supremacia branca, que defendem o separatismo racial, e esses grupos vão atuando. Então, quando você perguntou, isso vem lá desde o final do século XIX, você já tem encampada essa questão. E a partir daí... Que é o sistema lutando para manter o sistema. O sistema lutando para manter o sistema. Mas aí, olha o que acontece. A Constituição norte-americana ela não é como a nossa, ela é de um outro modelo. É aquilo que a gente chama de Constituição de modelo flexível. Por quê? Porque ela é feita com base em princípios. Ela não traz leis que seriam normalmente leis ordinárias no nosso ordenamento jurídico. Lá, por exemplo, não vai ter licença maternidade dentro da Constituição. Não vai ter uma lei trabalhista dentro da Constituição. A Constituição trabalha com princípios e aí cabe à Suprema Corte fazer as interpretações, né, e gerar uma jurisprudência. E nesse sentido tem que se destacar a primeira e a segunda emenda. A primeira emenda, que é a de liberdade de expressão, e a segunda emenda que permite o uso de armas, né, que a população se arme. Valendo-se dessas emendas é que grupos supremacistas, que são minoritários, diga-se de passagem, mas que eles atuam. Então, vez por outra, quando ocorre um assassinato de um afro-americano, quando ocorre algum tipo de atuação tipicamente racista, isso acaba levantando insatisfações que estão ali submersas e que emergem com grande efetividade, gerando as tensões que nós estamos acompanhando agora. Em 2017 nós tivemos isso, a questão de Charlottesville, queriam retirar a estátua do general Robert Lee, que é um general confederado, né, da época lá da Guerra de Secessão, e houve choque entre os grupos da supremacia branca e os grupos do Vidas Negras Importam. Inclusive, um supremacista com carro atropelou pessoas, eu me lembro matou dessa. pessoas. Então, em 2017, o presidente Donald Trump foi muito tímido na sua reprovação a esse ato. Por quê? Porque uma das bases eleitorais do Trump está entre os supremacistas brancos e aqueles que defendem efetivamente a militarização, a formação de milícias a pretexto de defender a liberdade, coisa que, aí é a minha opinião, infelizmente a gente está importando aqui para o Brasil. E eu vou aproveitar para trazer para esse debate, para essa conversa, a Jordana Ágata, o contato dela foi restabelecido. Firma aí, Jordana. Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, professor Norberto. Oi, Jordana, boa tarde também para quem está nos acompanhando aqui nessa segunda hora em Tom Maior. Eu estou tentando firmar, Tôndolo. Estou tentando, mas minha conexão não está muito boa hoje, não. Firma. O que você tem de destaque aí aqui com o professor Norberto sobre esse assunto envolvendo o racismo, né? Da gente entender um pouco a origem de todo esse movimento e esse sentimento, vamos dizer assim. Sim, eu peguei a parte do professor Norberto explicando, né, como que é a situação lá nos Estados Unidos e realmente a gente tem que entender que isso tem uma origem, porque é muito comum a gente escutar hoje em dia, em 2020, a gente ainda escuta que zoar branco não pode, zoar negro é racismo, porque existe racismo branco, mas todo esse processo, toda
essas condutas e esses termos, né, que geram isso que a gente conhece hoje como racismo, que não deviam acontecer, vem de um contexto histórico, né? E eu queria também que o professor Norberto, ele falasse um pouco pra gente como que é esse contexto aqui no Brasil. Tá, ok. Vamos lá. Muito bem. Só antes de eu falar um pouquinho do contexto no Brasil, dizer o seguinte, nos Estados Unidos, você defender uma bandeira racista ou até mesmo uma bandeira nazista não é considerado crime. É possível que isso seja feito em função da interpretação que já se deu à primeira emenda, inclusive as jurisprudências na Suprema Corte. Né? Então lá você pode aparecer com a suástica. Não é como na Alemanha, por exemplo, ou no Brasil, por exemplo, você tem a lei Afonso Arinos, né, que trata da questão da injúria racial, que trata da questão do racismo. Bom, Jordana, no Brasil a gente tem um cenário que, de certa forma, se assemelha em alguns aspectos. O Brasil também foi um país de passado colonial, de passado de escravidão de africanos, só que no nosso caso o processo, veja, enquanto lá nos Estados Unidos o processo de abolição da escravidão se deu por meio de uma guerra civil, vejam vocês que envolve uma questão eleitoral, que foi a eleição do Abraham Lincoln, então está muito similar ao que a gente está vendo hoje, e envolvia também a questão racial. No Brasil, não. No Brasil, a tendência no Brasil nas questões políticas, pelo menos até o momento que a gente está vivendo, parece que a gente está vendo uma mudança nesse sentido, e aqui não vai nenhum juízo de valor se é para o bem ou para o mal, não dá para a gente saber nesse momento, mas sempre foi um processo de conciliação. Então, o parlamento aprovou uma lei de abolição, a princesa Isabel assinou, era para o Dom Pedro II assinar, ele convenientemente viajou para que não recaísse sobre ele, para que uma mulher assinasse e se atribuísse isso a uma fraqueza feminina. E isso também é considerado um momento assim, porque a mulher também tinha esse lugar enfraquecido, né? O seu lugar na sociedade enfraquecido. Mexendo com esses arquétipos aí, não é? E no Brasil, quando houve a abolição, lá em 13 de maio de 1888, se escondia o fato de que os negros, que os afro-brasileiros não foram devidamente inseridos na sociedade. Então, o processo de exclusão que já existia, ele agora se acentuou ainda mais, porque agora esse negro, né, esse afro-brasileiro, ele não tem, nesse momento, como se sustentar. Então, isso vai fazer a formação de favelas, de guetos, né, que a gente não usa muito esse termo, mas esse processo de marginalização. Então, hoje, quando você pega as estatísticas, a grande parte da população carcerária no Brasil, de afro-brasileiros. Se você pega as periferias, se você pega as favelas, né, agora comunidades, enfim, você vai ver uma grande quantidade de negros. Até sobre isso a gente recentemente trouxe uma entrevista, né, Jordana, com a Pâmela Carvalho, lá da comunidade Redes da Maré, e eles se assumem como favela. Sim. Né? Não é mais um tema, uma frase assim de aceitação, de percepção pejorativa. Não, é favela. Sim, Eu acho, fica assim, né? E favela, inclusive, aqui, o historiador você traz isso, né? Com a guerra lá de Canudos, aqueles militares que serviram lá em Canudos, eles atuaram no morro, o Morro da Favela, que é inclusive uma planta típica da região. Então, quando eles voltaram lá para o Rio de Janeiro, eles trouxeram esse termo e identificaram aquelas comunidades no morro como lembrando o Morro das Favelas. Dessa forma? Dessa forma. Então, assim, era um morro... Lá na Bahia, lá na região da Bahia de Canudos, onde ocorreu, próximo ao rio Vaza Barris, eles atuaram ali, e quando eles voltaram, eles viram similaridade ali, né? E o termo se propagou. Então, Jordana, a questão no Brasil é uma questão que muitos acham até mais crítica, porque muitas vezes é um racismo velado, e vocês veem, no Brasil, o movimento negro no Brasil chama-se Movimento da Consciência Negra. Então, veja, o primeiro desafio do movimento negro no Brasil é fazer com que o próprio afro-brasileiro reconheça a sua identidade e tenha orgulho dela. Se não, vejamos agora, eu me esqueço o nome dele, me desculpem, o presidente da Fundação Palmares, gerando uma polêmica tremenda, inclusive ele... Um selo, né? Isso, ele afro-brasileiro, criticando os movimentos de consciência negra, os movimentos que lutam por direitos, né? Outros vão querer ter aquele discurso mais harmonioso. Não, mas para que diferença? No Brasil nunca teve isso, eu sempre tive amigos negros e tal. Pois é, mas aqui, debaixo desse processo, é que se esconde todo aqueles preconceitos, né? Preconceito não é a mesma coisa que racismo. O racismo, ele gera, inclusive, ameaça física
e limitação e cerceamento de direitos. Talvez essa seja a grande diferença entre o preconceito, que é a não aceitação do outro, para o racismo, que são ações efetivas que prejudicam o direito alheio e cerceiam esses direitos e que podem gerar até a morte, como a gente viu agora nos Estados Unidos, como viu a morte do garoto no Rio de Janeiro, em que a polícia, sem querer fazer críticas, efetivamente é a polícia em si, mas infelizmente as polícias no mundo ocidental, os treinamentos, o preparo, não é o preparo efetivamente do defender, de proteger, mas sim do ataque, da confrontação. O ataque é a melhor defesa. Isso, e tem vezes que você realmente tem que usá-lo, mas há situações em que o treinamento deveria ser um pouco diferenciado para lidar com a população, porque morre um menino de 12 anos dentro de casa. Isso é complicado. Tá? Jordana? Eu queria falar sobre outra questão que também está gerando várias manifestações aqui, praticamente nessa mesma época que está tendo esses protestos, né, sobre vidas negras importam lá nos Estados Unidos, que é a questão do governo, né, sobre a democracia. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, professor Norberto, porque muita gente, assim como eu também, a gente tem um conceito, às vezes até distorcido, da questão do fascismo. A gente vê muitas coisas nas redes sociais falando, governo fascista, fulano fascista, beltrano fascista. Só que a gente pode até usar esses termos, né, que a gente sabe muito bem que acontece nas redes sociais, usar esses termos sem saber o que eles realmente significam. Veja, o fascismo é uma vertente que surgiu ali no início do século XX, a partir da Itália, não é, com o Benito Mussolini, lembrando o termo fasci, ou feixe, que era o símbolo das legiões romanas, era um machado com cabo de varas amarradas, naquela ideia de que uma vara só você quebra, mas um feixe de varas você pode até vergar, mas ele não se quebra. Quer dizer, é aquela ideia de uma sociedade corporativista, de negação das diferenças, então a sociedade como um todo, né, em prol da nação, em prol de um grande líder, tem a figura do líder como grande mito, como uma figura praticamente infalível e como o grande guia e condutor da pátria para levar a nação ao seu melhor destino. Normalmente um dos objetos fundamentais é a crítica às instituições. Nenhuma instituição funciona, o Senado não funciona, a justiça não funciona, somente o povo é que poderá dar efetivamente e assumir o seu lugar no poder. Então, esse tipo de discurso é que gera essa ideia corporativista, nacionalista, de estilo até romântico, não é? Há uma crítica à ciência e à racionalidade, você deve ser movido pelo sentimento, principalmente pelo sentimento patriótico. Essa foi a base do fascismo. O fascismo ele gerou base para o nazismo. O nazismo veio um pouquinho depois, com Adolf Hitler na Alemanha, em que pese o iniciador do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o que gera também um problema, porque falou, tá vendo, olha aí, socialista. Não, não é socialista, é nacional-socialista. A palavra é composto, nacional-socialismo. É uma vertente de extrema-direita que surgiu justamente para combater o avanço da esquerda. Final da Primeira Guerra Mundial, crise imensa na Europa, trabalhadores começaram a se envolver com os movimentos anarquistas, socialistas, marxistas, que são movimentos de esquerda, que pregavam a tomada do poder pela massa operária, não é? Naquela linha do marxismo, de proletariados, de todo mundo univos, e isso vai se confrontar com os interesses das igrejas, da burguesia, dos grandes proprietários, e para poder fazer frente a esse avanço da esquerda, as elites locais começam a apoiar ideias de extrema-direita, que, diga-se, a princípio eram inclusive criticadas, eram ironizadas, porque eles apareciam de uniforme, marchavam em praça pública, eles eram ridicularizados de certa forma, mas foram ganhando peso. Lá no caso da Alemanha, a grande pergunta é, qual que é a diferença entre o nazismo e o fascismo? Por exemplo, agora no Brasil nós tivemos manifestações pró-governo Bolsonaro, em que alguns elementos levaram a bandeira do partido da direita da Ucrânia. E falaram, olha aí o nazismo e tal. E vem inclusive o embaixador da Ucrânia dizer, olha, não é nazismo, é fascismo. Então tem diferença? Diferenças muito sutis. E a principal é que o nazismo ele é declaradamente racista, ele prega uma superioridade branca, superioridade da raça ariana, e o nazismo ele é antissemita, ele prega, ele faz um combate efetivo
aos judeus, né? Basicamente isso no período. Essas ideias estão sendo retomadas. O próprio Tondolo iniciou o programa falando disso. A gente está vivendo um momento de revisão. Então, longe de nós estarmos aqui para dizer isso é certo, isso é errado, mas apenas levantar a bola para que a gente possa pensar sobre isso. Né? De repente, quem está nos assistindo aqui pode estar pensando, defendendo a esquerda, defendendo o negro. Não estamos defendendo nem A, nem B, nem C, mas entendemos que precisamos fazer uma reflexão, e uma reflexão muito racional e, de preferência, com empatia, para que a gente observe também a relação com o outro, né, o lado do outro, e possamos refletir por uma sociedade marcada, não por essa ideia que o fascismo ou o nazismo propuseram, em que não há diferenças. Ou como o próprio, se me permite dizer aqui, quando o Abraham Weintraub, naquela reunião que foi revelada, disse: eu odeio o termo povo indígena, né, povo cigano, existe um povo só, o povo brasileiro. Me desculpe, isso é um equívoco. E aí, por exemplo, para que as pessoas entendam, quando ele tem essa conduta de esse tipo de pensamento, e esse tipo de pensamento está alinhado, eu não estou dizendo que ele é, sim, mas ele está alinhado às ideias fascistas? Veja bem, sim, nesse caso sim, mas vamos... Assim, pegando o exemplo dele, para que a gente possa entender um pouco do conceito. Porque nós vivemos uma época e que as pessoas estão muito preocupadas com a rotulação. A esquerda, a direita, ou isso, ou aquilo. Mas, na verdade, muitos dos apoiadores do governo Bolsonaro, e que são elementos da direita, e quando eu digo apoiadores do governo Bolsonaro, sem nenhum tom aqui de crítica, apenas de identificação, eles se remetem a várias vertentes diferentes. Você pode observar que nos movimentos aparece tanto a bandeira de Israel, não é, como outras bandeiras. Então é uma mescla, é uma miscelânea de elementos, não é? O que não tem problema nenhum, cada um tem que ter a liberdade de defender o que acha que deve defender. A questão é quando esse tipo de pensamento é o pensamento de uma autoridade do governo, quando não do próprio governo. Tá, por que aí tem problema? Porque aí nós vamos ter setores que serão profundamente prejudicados, né? Inclusive prejudicados a ponto de perderem a própria vida. Indígenas, outras etnias. E o que é pior, às vezes quando você coloca um discurso como esse, às vezes você está até com uma, entre aspas, boa intenção, você não teve maldade ao falar. Mas quando eu, que sou professor, ou alguém que é uma autoridade, emite uma opinião, essa opinião ela vai reverberar em outros segmentos que talvez tenham um pensamento muito radical e se veem ali contempladas quando uma autoridade faz uma afirmação dessa ordem. E aí a função principal do governo, que é de gerar o consenso e o equilíbrio entre as várias partes, ela descompensa e aí você tem um racha. O racha nunca é bom para uma nação normalmente. Jordana, eu estou olhando meu tempo aqui. Você tem chance para mais uma pergunta. Não sei se respondi a que você me fez anterior. Não, respondeu sim, já esclareceu bastante. A pergunta que eu tinha para o senhor, professor Norberto, ela sim, envolvia muito a sua opinião. Sim. Saber se, assim, né, nos pontos de vista histórico também, se a atual situação do país, né, que está alinhada, do país, não só do país, na verdade, né, porque daqui do Brasil também e lá dos Estados Unidos, a atual situação do mundo em si, se ela contribui para esses movimentos racistas. Sim, sem dúvida que contribui, porque, veja, nós seres humanos, nos últimos 10, 20 mil anos, nós evoluímos muito tecnicamente, a nossa tecnologia avançou bastante. Haja visto o que estamos fazendo aqui agora, né? Esse encontro simultâneo aí, à distância, olha que beleza, né? Mas do ponto de vista da essência humana, infelizmente a gente continua com aquele espírito e ainda com aquele sentimento de bando, de manada, não é? De linchamento, aquela coisa de que há uma batida, as pessoas se preocupam muito mais em parar para ver como é que foi o acidente do que em auxiliar quem se acidentou. Então, infelizmente, esse tipo de condição que nós, infelizmente, ainda não evoluímos, veja, então não é uma crítica A, B ou C, porque aí vão as divergências de opiniões, eu digo na ação em si, apesar de muita gente realizar ações de auxílio ao outro, e isso a gente tende, e o que a gente tem que fazer, o Sistema Sagres, inclusive, luta por esse tipo de questão, que é você disseminar o máximo possível campanhas, não só de solidariedade, não é aquela coisa de caridade, mas de dar a mão ao outro mesmo, de ter a empatia com o outro. Agora, infelizmente, nós vivemos um mundo em que, veja bem o que ocorre,
Nós tivemos uma grande evolução tecnológica, mas as pessoas estão carentes de respostas existenciais, de respostas de organização do sistema político. Veja, nós vivemos um sistema político com 3 poderes. Isso foi criado no século XVIII por proposta do Montesquieu. Haviam propostas antes, mas a proposta do Montesquieu. De lá para cá, nós não fizemos nada muito diferente. Né? Nós não conseguimos criar sistemas representativos muito diferentes disso. O próprio sistema de votação hoje é muito questionável. Não é? O voto deve ser o voto distrital ou não. Nós temos que avançar em uma série de pautas. Mas eu acho que a pauta fundamental, viu, Jordana, viu, Vinícius, viu, quem nos ouve aí, é a pauta do ser humano. Nós temos que entender que o ser humano, a cor dele, o time que ele torce, o partido, a ideologia que ele adota, são elementos absolutamente pessoais e assim devem ser. Agora, isso não pode prejudicar ao outro. Eu acho que o prejuízo do outro é que é o grande problema. Bom, você teve o seu direito, Jordana, de fazer a última pergunta. Nosso tempo estourou. Eu queria, por 2 pontos, que vou pegar 2 questões que o professor Norberto citou agora há pouco. É o seguinte, o primeiro dessa tentativa das pessoas criarem rótulos. Eu quero que você que está nos acompanhando busque estudar esse conceito. Chama VICA no português. Chama VICA. É um movimento filosófico, né, de estudos, de análise, onde diz que nós vivemos num mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, estude um pouco isso aí para você que quer rotular demais as coisas, que assim, é uma nova perspectiva para você conhecer. E sobre essa questão da banada, tudo, eu estou tentando trazer o professor Carlos Nepomucemo, lá da UFG, da Federal do Rio de Janeiro, e ele tem um estudo que ele diz que, e a proposta dele é que ele tinha feito um livro dizendo que era a civilização 4.0. Aí hoje ele rasga o livro, ele mesmo diz, eu estou rasgando o meu livro e não podemos reconhecer a sociedade como 4.0, porque ela não deixou de ser 1.0 ainda. Temos e aí ele propõe que nós saímos de uma linguagem, de uma estrutura de lobos, onde tem o líder e ele comanda o grupo, para uma estrutura que envolve formigas. Ele quer destacar que nós temos que copiar as formigas. E sobre isso a gente vai deixar para a entrevista com ele, mas eu quero deixar esse alerta aí para vocês. Muito bem. Que ele trabalha a ideia de que as formigas trabalham em contexto. Sim. Então, as lideranças são contextuais. Não é um líder único. E aí ele vai fazendo um monte de propostas e eu estou tentando trazer ele aqui para fazer um debate com a gente. Mas eu agradeço muito a sua presença, professor Norberto. Poxa, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Gostaria de fazer o pedido que as pessoas, nesse mundo de fake news, né, a gente está numa luta grande, parabenizar o Sistema Sagres, inclusive, pela o convênio agora com a ONU, né, na luta nesse processo, mas que você não acredite naquilo que você está vendo à primeira vista, seja aquilo que você concorda, que é o chamado viés de confirmação ou pós-verdade, não é? Analise, reflita, veja se aquilo faz sentido e busque fontes fidedignas para que você possa formar um melhor juízo acerca das coisas. Esse professor Norberto Salomão participando conosco aqui, explicando para a gente um pouco mais sobre esses conceitos do movimento negro, do racismo e do fascismo em todo o mundo. Eu agradeço a sua participação também, viu, Jordana? E sempre firme. Sempre firme, a gente tenta, né? Um abraço, Jordana. Obrigada, bom te ver. Vinícius Tôndolo, um abraço para quem nos acompanha, abraço também para o professor Norberto. E a gente vai para uma rápida parada, na sequência tem Natália Freitas e os destaques dela aqui na nossa programação em Tom Maior. Tom Maior. Tom Maior. Na dúvida, não compartilhe. Desinformação é uma coisa chata, desonesta e que pode atrapalhar uma eleição. Mas você sabia que, além de tudo isso, divulgar notícias falsas para se dar bem em uma votação é crime? Desde o ano passado, quem der causa à instauração de investigação policial
de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional com finalidade eleitoral, sabendo que a pessoa que acusou é inocente, pode ser condenado de 2 a 8 anos de prisão, além de pagar multa. Por isso, muito cuidado na hora de divulgar informações sobre candidatos e aliados. Lembre-se, na dúvida, não compartilhe. É hora de se proteger. A Central de Atendimento sobre o Coronavírus é um canal para obter informação e atendimento sem sair de casa. O site da Prefeitura também tem uma página com tudo sobre o coronavírus, além de outros serviços da Prefeitura. E as 81 unidades básicas de saúde e 10 de urgência seguem funcionando e prontas para atender você. Fique ligado, Prefeitura de Goiânia. Tom Maior. Tom Maior. Estamos de volta aqui no nosso Tom Maior, no Sistema Sagres, na Sagres TV, na Rádio Sagres e também no Sagres Online, com transmissão em vídeo no nosso canal do Facebook. Aí, ó, tá aqui na tela, facebook.com/radio/sagres730. E agora chegando Natália Freitas. Boa tarde, Natália. Seja bem-vinda. Boa tarde, Vinícius. Muito obrigada. Um abração para você, para todo mundo ligado aqui na Sagres. E quais são os destaques para hoje? Então, Vinícius, uma notícia que trouxemos hoje pela manhã, hoje bem cedinho, o repórter André Rodrigues trouxe essa notícia. Goiás Esporte Clube divulgou, né, os resultados dos exames que jogadores e funcionários fizeram, né, para voltarem aos treinamentos, né? Tá aí, está vendo aí na tela, né? Foram feitos 60 testes e 8 pessoas testaram positivo para o coronavírus. Ou seja, já dá mais de 10%. 13,3%. Eu sou boa de matemática. Que é isso, hein? 13,3%, né? São 3 atletas e 5 integrantes da comissão técnica e também do staff do Goiás. Então, né, assim. E isso gerou uma repercussão, assim, um pouco de tensão no clube, né? Todo mundo ficou muito preocupado, porque é um número muito grande, né? Um universo de 68 testarem positivos para o coronavírus, né? Mas o susto mesmo é que os 8 todos estão assintomáticos. Todos estão assintomáticos e foram feitos 2 exames, né? Um de sangue. Nesses exames de sangue, todos deram negativo, esse é o grande porém. Só que o Goiás também fez o exame PCR, que é aquele que você retira uma mucosa da narina e faz essa análise. Todos que deram positivo foram através do PCR. E esse exame o Atlético fez também? PCR não. O Atlético não fez? Não, o Atlético fez apenas o exame de sangue. E o Vila Nova também divulgou agora há pouco, Vinícius, que vai retornar às atividades no dia 16 de junho e já deixou claro que também vai fazer apenas o exame sorológico, que é o exame de sangue. Então é importante, essa informação se torna importante, né? Se todos os exames deram negativo na questão dos exames de sangue, então o Atlético e o Vila Nova, no caso aqui, né, no estado de Goiás, o Cruzeiro e o Atlético também fazem esses exames, e o América. Mas é importante destacar, e ficou alerta para o Atlético e para o Vila Nova. Eles precisam fazer a checagem mais profunda. Se 8 pessoas que estão assintomáticas, ou seja, não apresentam nenhum dos sintomas de febre, dor no corpo, coriza, né? Esses sintomas que são comuns de uma gripe e são os sintomas da Covid-19, do coronavírus, então passa a ser um alerta. Passa a ser um alerta, né? Porque... Mas o Atlético acabou explicando que o protocolo que ele seguiu foi diferente do Goiás, porque o Atlético trouxe os seus jogadores com mais de 20 dias antes deles retomarem os treinamentos, né? O Goiás, os jogadores já chegaram em Goiânia, vindos de vários lugares, e foram direto para fazer os exames. Os jogadores do Atlético não, eles chegaram com 20 dias de antecedência, foram monitorados, e por isso, na visão do Departamento Médico do Atlético, apenas o exame de sangue já dá uma segurança para a equipe. Hoje o protocolo da CBF exige esse exame, o PCR, ou só o de sangue? Somente o de sangue. Então aí já é uma questão da própria CBF
em qualquer movimento e das federações estaduais, né? As federações e a CBF que se fizerem um movimento de retomada dos jogos, vão ter que fazer o PCR em todo mundo. E é muito complicado, né? Assim, é até difícil a gente falar em retorno de jogo, porque a gente está falando aqui de Goiás, mas em Minas Gerais hoje o Cruzeiro divulgou que o zagueiro Léo testou positivo para o novo coronavírus. Há 2 dias o volante Jean também já havia sido diagnosticado. E lá no Cruzeiro eles fizeram a primeira bateria antes dos exames, essa já é a segunda bateria. Então, esses jogadores se contaminaram ou no treino ou indo para casa, então não dá uma segurança. Como é que você vai fazer jogo fora do estado, viajar, pegar avião? Então, assim, é muito complicado a gente pensar em jogo na situação complicada que nós estamos vivendo. E, Natália, o futebol está rolando em alguns países. E na Ucrânia? Como é que está essa questão do coronavírus? O campeonato ucraniano, Tôndolo, voltou no último sábado. Só que ficou um jogo pendente, que foi o jogo do Skarpap Lviv. Skarpap Lviv. Da Ucrânia. Os jogadores, eles retornaram, né? Eles tinham um jogo marcado para o domingo. Esse jogo acabou sendo adiado porque 25 funcionários testaram positivo para o coronavírus. Eles não divulgaram quantos, né, desses jogadores ucranianos estão testando, né? Quantos desses números são jogadores, quantos são da comissão técnica, mas certo é que 25 foram testados positivos para o coronavírus, por isso o jogo que aconteceria no domingo foi adiado, o do próximo final de semana também foi adiado e os próximos também deverão ser adiados, não há uma previsão. Esse pessoal está todo em quarentena, o time está em quarentena, o time inteiro está em quarentena, as estruturas lá do centro de treinamento do Skarpap Lviv também vão ficar 2 semanas sem poder ser visitado, né? Então eles vão fazer a desinfecção do centro de treinamentos também. Então é uma situação complicada. O Skarpap Lviv não tem jogos nos próximos dias. O time inteiro está de quarentena. O time que está lutando contra o rebaixamento no campeonato ucraniano. Então, como é que é o Skarpap Lviv. Skarpap Lviv é uma espécie, sei lá, quem que está na Série A, assim, que vai lutar contra o rebaixamento, assim? Na minha opinião, Curitiba... Então, é o Curitiba da Ucrânia. O Curitiba da Ucrânia. Mas ele conquistou 19 pontos em 23 jogos. 23 Menos jogos. De um você fazer aí por a conta dá 69 jogos e ele conquistou 19. E esse é outro ponto, né? Que nesse novo normal, que a gente vem discutindo e tentando construir junto com vários especialistas, essa é a preocupação de reinício dos jogos. Isso é muito normal de acontecer, né? Um time registra um grande número de infectados, acabou o campeonato. O Vasco divulgou recentemente, na sua primeira testagem, 75 funcionários testaram positivo. No Flamengo, 38. Então é muito absurdo a gente ver esses números e ainda pensar em retorno de alguma competição. Nath, você tem mais um destaque? Para a gente encerrar, a gente falou de muita coisa assim, né? Coronavírus. Uma cena bem legal, Vinícius, eu navegando na internet, encontrei um vídeo de 2 irmãozinhos corintianos. Era aniversário do mais velho, ele partiu o bolo e o primeiro pedaço foi para o irmãozinho mais novo. E olha só o que aconteceu com o irmãozinho mais novo ao ganhar ali o primeiro pedaço do seu irmão mais velho. O primeiro pedaço. Vai para... Nossa. Muito bem, Rian. Pequeno imprevisto. Primeiro pedaço. Vai para uma pessoa muito legal, muito querida, que é... Mamãe. Antônio! Que foi, amor? Ficou emocionado, Rian. Que foi, amor? Amor, olha pra mim. A mamãe também tá chorando. Amor, que foi? Você ficou emocionado? Ai, ele te ama, amiguito. Tem que o futebol retomar. Nós vamos todo mundo se abraçar, chorar. Mas é muito emocionante, porque todo mundo ficou na expectativa de que ele daria o primeiro pedaço para a mãe, né? E ele acabou dando pro irmãozinho mais novo, que ficou ali emocionado com essa atitude do irmão mais velho.
Se você fosse seu aniversário, se estivéssemos em dezembro agora, Natália, para quem que você daria o primeiro pedaço? Nossa, que pergunta complicada, Tom. Eu acho que seria para minha mãe. Minha mãe ou para o meu pai. Acho que eu tenho 2 irmãs, acho que elas ficariam sim, em terceiro e quarto lugar. Desculpa, eu te coloquei numa situação muito complicada, porque eu tenho certeza que o Charlie vai, assim que ele acompanhar, ele já vai começar assim, Natália, então quer dizer que você gosta mais da sua mãe do que do seu pai? Certeza. E ele vai transformar isso aí numa grande celeuma. Obrigado, Natália. Um abraço, Tôndolo, e até mais. E com a Natália a gente encerra essa segunda parte aqui da nossa programação em tom maior. No próximo bloco, chegando Johan Germano aqui no Tom Maior. Tom Maior. Tom Maior. Você sabe como são eleitos os prefeitos? O prefeito é eleito pelo sistema majoritário, ou seja, para ele ser eleito, o candidato precisa receber 50% dos votos mais um, excluindo os votos em branco e os nulos. Nas cidades com mais de 200 mil eleitores, quando isso não acontece, a disputa é definida no segundo turno, entre os 2 candidatos mais votados. Nas cidades com menos de 200 mil habitantes, é eleito o candidato que obtiver mais votos. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de escolher o administrador da sua cidade. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tom Maior. Tom Maior. Estamos de volta aqui no nosso Tom Maior, na Sagres TV, na Rádio Sagres e também no sagresonline.com.br, através da nossa plataforma na realidade, no Facebook. Estamos com a transmissão hoje. Chegando Johan Germano. Johan, seja bem-vindo, boa tarde. Uma ótima tarde a você, também a quem nos acompanha aqui na Sagres TV, nessa segunda hora do Tom Maior. Aqui de novo. Ô Johan, eu quero saber, você acompanhou no bloco anterior o vídeo dos irmãos, e o irmão mais velho acabou doando o bolo, né, deu o primeiro pedaço para o irmão mais novo? Se o bolo, se a gente trocar por uma pizza, porque ela é muito mais importante para você do que o bolo, quem receberia hoje o primeiro pedaço? Olha, Tôndolo, difícil, porque essa pergunta você faz ela justamente depois que eu assisti esse vídeo. Vou falar para você, eu não sou muito forte para ver essas imagens, não. Me emociono muito fácil. Então, assim, que maravilha isso, que imagens muito marcantes mesmo. Acho que eu não teria condições de pensar em nem comer essa pizza agora, porque realmente muito legal. A Nath pegou aqui cheio com essas imagens muito bacanas. Eu queria entender, ele dá um abraço pro irmão dele ali, muito legal mesmo. A mãe dele acaba emocionada também. Eu confesso que eu fui às lágrimas, viu, Tôndolo? Não consegui segurar, não. Confesso aqui. Não, e é importante que não segure, com certeza. Johan, eu quero te chamar para acompanhar uma reportagem, um aplicativo de teste para Covid-19. A gente falou agora há pouco sobre os casos do Goiás, né? Que registrou 8 casos de pessoas infectadas dentro do elenco e também de funcionários. E um teste foi criado por pesquisadores brasileiros. Vamos aos detalhes nessa reportagem especial do Pedro Rocha. Hoje em dia tem aplicativo para tudo. Você pode compartilhar uma live com os amigos ou pedir comida à distância. Até simulação de sala de aula ou de reuniões já tem. E uma opção que pode estar disponível nas telas dos celulares é um aplicativo de teste para a Covid-19. Um grupo de pesquisadores brasileiros está tentando homologar este diagnóstico por meio dos smartphones, o que facilitaria no diagnóstico dessa doença que tanto preocupa e que ainda é bastante subnotificada por causa do baixo número de testes.
Essa praticidade seria útil em um momento em que o Brasil é o segundo país com mais casos no mundo e precisa controlar o avanço da pandemia. Em menos de 5 minutos você sabe se a pessoa está com o vírus, né? Então, hoje, um dos problemas que nós temos é a demora nos testes e também a demora para você fazer a notificação. Então, é um problema duplo que o nosso projeto busca resolver. Então, você tem um teste rápido, que é muito mais barato do que os testes atuais, e integrado com uma aplicação que já detecta, utiliza inteligência artificial para ler um QR Code e detectar se a pessoa está com vírus e já realizar todo o processo de notificação dentro do próprio aplicativo. Então, a gente viu em alguns casos, né, principalmente em Minas, que demorou 40 dias para ter uma notificação, e a gente consegue fazer essa notificação em minutos. Para resolver outro problema de baixa confiabilidade dos testes usados atualmente, os pesquisadores tiveram como base o peixe paulistinha. Este pequeno animal possui características genéticas parecidas com as nossas. Fizemos uma prospecção dentro do ICB e outras universidades, quem estava trabalhando com o vírus. Aí a gente descobriu que tinha um professor, o professor Dorigan, Edson Dorigan, e a professora Cristiane, do Instituto de Biociências da USP. Eles estavam trabalhando com vírus e a gente conseguiu com eles uma amostra de uma proteína específica chamada spike do vírus do Covid-19. Eles isolaram o vírus e estão reproduzindo essas proteínas em laboratório. Por causa da genética do peixe, os resultados podem ser melhor apurados e oferecem um percentual maior de confiabilidade. O custo de produção deles é bem baixo, né, principalmente comparado a outros modelos como os roedores. E cerca de 70%, né, dos genes expressos do zebrafish, eles têm similaridade com humanos, né, sendo utilizados até mesmo em muitas pesquisas translacionais. E aqui a gente está sugerindo ele para a produção do anticorpo. Como? Imunizando primeiro as fêmeas, né, injetando a proteína nas fêmeas, e ela então vai produzir os anticorpos que vão ser liberados nos ovinhos. Esses ovinhos vão ser coletados e os anticorpos podem ser purificados desses ovos e vão ser imobilizados na fitinha que vai reconhecer então na saliva das pessoas infectadas, vai reconhecer a proteína do vírus. Depois da homologação, o aplicativo pode ajudar também o poder público na identificação de focos de maior contaminação. Quando você faz o diagnóstico e a pessoa dá positivo, o ideal é você ter um acompanhamento da situação dessa pessoa, né? E é o que o aplicativo permite fazer. Então, a partir do momento que você testa a pessoa, você já sabe que aquela pessoa tem a doença e você consegue fazer o acompanhamento por 14, 15 dias para ver a evolução do quadro, né? E é aquela situação, quanto antes você detecta, antes você inicia o tratamento. Então, a chance de sobrevivência da pessoa realmente é maior, né? Porra, mais uma ideia bacana produzida pelas nossas universidades. É isso, Tôndolo. É de dentro das universidades que as melhores ideias surgem, né? Pelo menos a maioria delas. E olha o quão importante é, como a própria Organização Mundial de Saúde já vinha preconizando, a importância da testagem em massa, né? Quanto mais se testa, mais se sabe da presença ou não do vírus, né? É uma grande preocupação para a gente também, que acompanha diariamente aqui os números, não só aqui em Goiás, como também em Minas Gerais, em todo o país. A gente acompanha diariamente esses números e a gente sabe que a subnotificação é preocupante. Quanto mais se testa, mais se sabe sobre a presença ou não do vírus na sociedade. E também a importância do estudo em relação aos anticorpos, né? Quanto antes a gente souber, quanto mais cedo a gente souber sobre esses anticorpos, mais cedo talvez a gente saiba sobre como combater, né, de frente essa pandemia. Por enquanto, a gente sabe que o isolamento é a melhor saída.
Johan, quais são os seus destaques de hoje que você traz aí para o nosso programa? Pois é, Tôndolo, é exatamente sobre a pandemia. Hoje o foco dos destaques vai para uma ideia, assim como a gente acompanha também as universidades, a ideia de um garoto que mora lá no Quênia, de apenas 9 anos, e que fez uma máquina para lavar as mãos e que ajuda a evitar a disseminação do coronavírus. A engenhoca, criada pelo Stephen Wamukota, de apenas 9 anos, permite que a pessoa incline o balde de água pisando num pedal, olha só que legal, para evitar tocar, né, nas superfícies e reduzir, portanto, as infecções. O Stephen teve a ideia depois de aprender na TV sobre maneiras de impedir a disseminação do coronavírus. E por causa dessa invenção, o garoto ficou entre os 68 quenianos que receberam nessa semana o prêmio Uzalendo, que é uma espécie de condecoração presidencial pelo invento. Olha só, o Stephen lavando as mãos aí na criação dele, ele não encosta na máquina, basta que ele acione ali a água com um dos pés, né, nos pedais, e então ele consegue fazer a lavagem das mãos sem encostar na superfície, não transmitiria se ele tivesse infectado. Ele e a família moram em Bungoma, uma região que fica no oeste do Quênia, e que não teve um único caso do vírus até o momento, Tôndolo, olha só. Mesmo assim, o pai dele, o James Wamukota, que teve o vírus, ele teme, né, que o vírus ainda possa chegar na região. Só para registro, Tôndolo, no Quênia, são mais de 2.000 casos de Covid-19 e 69 mortes. Felizmente, lá na região em que mora o Stephen, a pandemia ainda não chegou, pelo menos não há nenhum caso confirmado, e ele pôde, então, com saúde, né, fazer essa invenção aí que pode ajudar muita gente por lá e também todo mundo. Já pensou? Se essa ideia pega, daqui a pouco você também vai estar lavando a mão aí sem precisar utilizar, sem precisar tocar na superfície, né? Olha só que bacana. Não, que ideia genial, e a genialidade da ideia não está na tecnologia, na mecânica, né, no material utilizado, mas sim na simplicidade. Apenas, você que está acompanhando, é quase que um cavalete, você pisa de um lado, ele vira o recipiente, parece ser um sabão, alguma coisa assim, ele vira, pisa com o pé esquerdo, libera o sabão, pisa com o pé direito, libera a água para poder lavar a mão. A simplicidade torna essa ideia genial. O que mais que você tem? Pois é, Tôndolo, e olha, agora voltando aqui para o Brasil, nosso país vai participar dos testes mundiais da vacina de Oxford contra a Covid-19. A autorização foi dada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, nessa semana. O imunizante, que começou a ser testado em humanos na Inglaterra, vai ser aplicado em 2.000 voluntários brasileiros que não entraram em contato com o novo coronavírus. No total, 10.000 pessoas no mundo inteiro vão participar dos testes. Aí a vacina que você está vendo aí na tela da Sagres TV. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, os testes vão ser iniciados ainda esse mês. E as doses vão ser administradas em voluntários de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso porque são os estados que concentram o maior número de infectados. O imunizante, Tôndolo, é considerado o mais avançado e um dos mais promissores. E está entre os mais de 70 que estão sendo desenvolvidos no mundo. Muitos deles a gente já trouxe aqui, né? No Tom Maior, esse é mais um. E, repetindo, então, o Brasil vai participar desses testes só lá no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, por enquanto. Muito obrigado, Johan, pela sua participação na edição de hoje e até amanhã. Até amanhã, Tôndolo. Johan, com os destaques do Johan, a gente encerra a edição de hoje do nosso Tom Maior. Lembrando que amanhã tem programação especial voltada para o meio ambiente. Imperdível para você ligado aqui na Sagres. Um grande abraço e até amanhã. Tchau. Tom Maior. Tom Maior.